Boa noite, hoje é segunda-feira, 22 de janeiro e você vai lembrar como foi o grande expediente do vereador Gleison Consalter no dia 5 de junho. Gleison Consalter também fez uma prestação de contas de seus primeiros meses de mandato. Uma das indicações apresentadas e defendidas na tribuna contempla a terceira idade. São Spinelli quer qualificar a alimentação oferecida nas cantinas escolares. Nós temos crianças, lamentavelmente de 12, 13, 14, pré-adolescentes, tendo problemas significativos vascular e também na questão relacionada à diabetes. Reveja ainda a proposição de Roberto Gabriel Tozon para criar o Dia da Liberdade de Impostos. Essa ideia de conscientização, por parte da população e também uma maneira de fazer um protesto educacional, Parlamentar apresenta programa GUI, uma guia de informações na prevenção e no controle de diabetes em crianças e adolescentes. Nós tornando lei a nível do município de Passo Fundo, eu acho que nós poderemos salvar muitas vidas. O primeiro vereador a ocupar a tribuna no mês de junho foi Gleison Consalter. Ele foi o orador do grande expediente da sessão plenária do dia 5. Reveja os assuntos abordados durante o espaço de honra. O orador do grande expediente iniciou o seu pronunciamento fazendo uma reflexão acerca do momento que vive a política. De qualquer forma, o parlamentar afirmou que já colocou o seu nome à disposição para o próximo pleito. Afinal de contas, segundo ele, em 2018 o cenário pode mudar conforme o resultado da eleição. Gleison Consalter disse que o diálogo está apenas no início, mas deverá ser candidato a deputado estadual. Sem dúvida nenhuma, o cenário nacional, falando politicamente, está crítico. A gente acaba escutando e acompanhando os nossos jornais diariamente. E o que se escuta é escândalos, mais escândalos, corrupções. É uma verdadeira quadrilha a nossa política brasileira, onde o principal beneficiário é cada candidato e o povo brasileiro é que acaba realmente pagando toda essa corrupção que está instalada no nosso país. Mas eu quero destacar também que tem aquelas pessoas de bem, pessoas de caráter no meio político, pessoas honestas, pelas quais eu também me coloco dentro dessa questão. Sempre fui assim, a minha criação toda assim, com muito respeito, sempre escutando muitos conselhos, recebendo críticas muitas vezes, mas sabendo absorvê-las e corrigindo posteriormente. E dentro desse contexto todo, realmente, nós colocamos o nosso nome à disposição pelo partido PSB. Ainda estamos iniciando as conversas, então não é nenhuma pré-candidatura, é apenas uma sondagem do nosso nome. Mas, de fato, estou preparado com esse novo desafio. Sabemos também que as dificuldades são enormes, justamente pelo fato da população mesmo, no geral, estar totalmente desacreditada. O segundo tema mencionado não poderia ser outro. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o parlamentar trouxe o assunto para a Câmara de Vereadores. Vai desde os pais, professores, instituições, enfim, colocarem à disposição desde uma criança pequenininha que o correto é colocar um papel de bala, um papel de biscoito já no lixo, para eles terem já esses encaminhamentos desde pequenininho, para depois de jovem ou até mesmo adulto, você não acabar se deslocando até uma área central ou no bairro mesmo e acabar vendo esse tipo de cena, que eu particularmente já presenciei várias vezes, não somente no centro, como em qualquer lugar da cidade, as pessoas com doces, papéis de doces, salgadinhos, enfim, terminaram de utilizar aquele produto, acabam jogando o papel fora. Aí o que acontece, que eu citei até no nosso grande expediente? Muitas vezes depois, principalmente agora nessa época de inverno, acaba acontecendo essas enchentes, dias diários de chuvas, e acaba o que acontece? Enchendo os bueiros ficam entupidos e o pessoal da própria prefeitura, um órgão público, vai atrás para corrigir esse problema e muitas vezes o que se deparam com esses mesmos papéis, garrafas PET, então é tudo uma questão de conscientização. Gleison Consalter também fez uma prestação de contas de seus primeiros meses de mandato. Uma das indicações apresentadas e defendidas na tribuna contempla a terceira idade.
Trata-se da construção da sede própria do DAT. Hoje Passo Fundo comporta 50 grupos de DAT, divididos por toda a nossa cidade. Eu tenho visitado, tenho acompanhado as demandas de todos eles e em conjunto. Se você hoje entrar em qualquer sede do DAT e perguntar para qualquer um deles qual é a maior reivindicação para o uso do grupo, é uma sede própria. Então nós já colocamos à disposição do prefeito municipal, Luciano Azevedo. Trabalhamos também com o vice, João Pedro, que tem uma ligação forte também com os grupos do DAT. Estamos conversando para que, de fato, Passo Fundo merece. Cidades vizinhas, como aqui em Erechim, eles têm uma sede própria. A cidade de Chapecó, que é um outro estado, mas mesmo assim também suporta uma capacidade para todos os grupos usarem, não digo simultaneamente, com horários adequados, mas uma sede ampla, onde eles vão poder realizar as suas atividades de ginástica, enfim, oficinas de pintura, todas as oficinas que eles utilizam hoje em cada grupo, porém em um lugar específico, em um único lugar apenas. Então, uma que eles iriam também acabar se deslocando menos, e outra, principalmente, que colocamos nessa ideia, é a questão de custos, porque tem alguns grupos que não têm esse espaço de sede própria e acabam utilizando de aluguéis. Dentre os projetos de lei protocolados, o vereador prioriza a educação. Como professor de Educação Física, ele quer a inserção da disciplina nas EMEIs. Estamos conversando diariamente com o secretário municipal Edmilson Brandão, pela qual ele adorou, achou excelente essa ideia. Já tive contato com alguns colegas vereadores também ligados ao esporte, que gostaram também dessa nossa iniciativa e, com certeza, escutando alguns profissionais da área, eu como professor e já trabalho com a educação infantil, nada melhor do que um exemplo clássico como eu, que estou diariamente com eles, participando e realizando as atividades físicas, do que incluir, sim, na grade curricular das EMEIs. Porque o que acontece hoje? Hoje é aplicada até uma certa educação física como um momento de lazer, de entretenimento, pela própria professora de turma deles, que aplicam essas atividades diariamente, uns 5 a 10 minutos por dia. A ideia é ter um profissional formado da educação física que possa dar essas aulas, né, umas 2 ou 3 vezes por dia, né, no próprio ambiente da educação infantil municipal. Porque a gente sabe que a gente encontra várias crianças, a gente tem um olhar diferenciado por ser da área e a gente sabe que quanto antes a prática de uma atividade física, melhor vai ser o seu crescimento, o seu desenvolvimento motor, e sem contar que futuramente a gente não vai encontrar um jovem, um adulto envolvido na drogadição, envolvido com más companhias, né? Isso a gente não quer. Então, por isso também essa ideia da gente inserir a educação física na grade infantil. Foi nesta mesma sessão plenária que entrou na pauta de discussão o projeto do vereador Roberto Gabriel Tozon para inserir no calendário oficial do município o Dia da Liberdade de Impostos. A ideia era oportunizar o debate sobre a cobrança de impostos e promover a conscientização do valor de bens e serviços. Em muitas cidades, a data já existe e atividades, geralmente promovidas por empresários e comerciantes, são realizadas em junho. A intenção não é depreciar o pagamento de impostos, mas lutar por um sistema simplificado e para que os recursos arrecadados se transformem em benefícios para a população. A gente está acompanhando um movimento nacional já, né, Paula? Onde vários estados, na verdade são 12 estados, estão adotando essa ideia de conscientização, né, por parte da população e também uma maneira de fazer um protesto educacional, né? Ou seja, naquele dia em específico, geralmente é no mês de junho, né? Aqui no Rio Grande do Sul vai ser no dia 6 de junho, um dia sem impostos, né? Teremos redes de postos de gasolinas, enfim, que vão dar como desconto em sua mercadoria, produto ou serviço, exatamente o percentual incidente de impostos sobre aquele produto. Então nós teremos grandes descontos nesses dias, né? E quando eu visualizei o que está acontecendo, eu achei muito interessante a gente trazer, né, através de um projeto de lei, esse dia de maneira oficial em Passo Fundo, justamente para a gente poder trabalhar em parceria com as entidades de classe, né, e as sociedades organizadas,
uma maneira de fazer um descontaço de impostos, digamos assim, nesse dia em específico. Eu acredito que tendo um dia X, né, que vai ser no dia 1º de junho, em Passo Fundo, né, de maneira oficial no calendário da cidade, fica muito mais fácil para as empresas e as entidades se organizarem nesse sentido de fazer uma movimentação dando esse desconto de impostos no dia livre de impostos. O vereador lembra que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo e que os contribuintes não conseguem perceber uma retribuição na prestação dos serviços públicos. Foi feito um rating, né, onde pega os 30 países com a maior carga tributária do mundo. O Brasil, eu não me lembro se é o 8º ou 9º país que mais arrecada impostos, e ele, num ranking de 30 países, ele é o 30º colocado em retorno à sociedade desses impostos. O Brasil arrecada 36% do seu PIB em impostos. Então eu costumo falar que o principal produto nacional não é o agronegócio, o principal segmento do Brasil não é o agronegócio, é a arrecadação de impostos. A nossa economia inteira, né, funciona em cima disso. Foi criado todo um sistema inchado, inflado, né, cheio de vícios em cima disso. E acho que nosso papel aqui como parlamentar e como agente político não é simplesmente ficar dentro da Câmara de Vereadores e olhando os problemas internos só. Acho que nós temos que pensar numa conjuntura maior, né? Por que não trazer para Passo Fundo um problema que é nacional, né? Esse índice, ele leva em conta o percentual de impostos sobre o PIB e o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país. E, bom, aí está o retrato do que é o nosso país. Um dos primeiros países a cobrar e na hora de devolver para o cidadão, né, na verdade, devolver aquilo que é retirado da força dele, porque não é uma contribuição voluntária, ela é compulsória, ou seja, o Estado toma do cidadão. Na hora de devolver, a gente não vê contrapartida em nada. Se você não paga de maneira particular, você não tem segurança, você não tem educação, você não tem saneamento básico, não tem infraestrutura em trânsito, você não tem nada. Em reação a este cenário, o vereador defende uma reforma tributária no país. Urgentemente. O Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo, né? Eu não sou tributarista, não tenho nenhum tipo de conhecimento específico nessa área, mas a gente sabe, só a gente ir atrás, né, inclusive a lei de acesso à informação, onde é obrigatório, né, nas notas fiscais vir discriminado quanto você paga de imposto em cada produto. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas não vê, né, você simplesmente compra e paga e fica por isso. Então acho que é uma maneira de a gente criar, fazer um protesto e criar um movimento, um levante forte nessa questão, né, para a gente poder debater. Ainda mais agora, numa época de tantas reformas que o nosso país está passando. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outros destaques do mês de junho. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Neste bloco do Jornal da Câmara, você vai rever 2 proposições protocoladas em benefício da saúde das crianças. A primeira delas tinha o objetivo de qualificar a alimentação oferecida nas cantinas escolares. O texto é do vereador Saul Spinelli. A proposição quer proibir o comércio de alimentos nocivos à saúde nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental.
Entre os objetivos, a matéria visa prevenir a obesidade infantil, que causa problemas como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Este projeto, ele efetivamente, ele não vai, na redação do projeto, proibir especificamente o produto A ou o produto B. Ele consta de que o CAI, o Conselho o Conselho de Alimentação Escolar, vai ter poder para decidir quais os produtos que podem e não podem ser vendidos na cantina. Ou seja, aí sim, o conselho formado por professores, por alunos, por pais, por escolas, vão se reunir lá, vão dizer, olha, o refrigerante, o salgadinho, a bolacha recheada, esses produtos não poderão ser comercializados na cantina. Hoje a gente percebe crianças, 10, 8 anos, com problemas já de adultos, inclusive níveis de pressão elevados, colesterol elevado, glicose. Então hoje, infelizmente, nós temos a nível de consultório, a nível ambulatorial, crianças, na faixa de 10 até 14 anos com níveis de pressão elevada, infelizmente, o que não deveria ser considerado para nível infantil. Você veja que a hipertensão passava a fazer parte da vida das pessoas após os 45, após os 50 anos de idade. Nós temos jovens de 20 anos já precisando de medicamentos para controlar a hipertensão. Nós temos crianças, lamentavelmente de 12, 13, 14, pré-adolescentes, tendo problemas significativos vascular e também na questão relacionada à diabetes. Tudo isso relacionado à alimentação. É um debate que não se esgota no mês, 2 meses, a curto prazo. É um debate a médio e longo prazo. A Organização Mundial da Saúde já considera a obesidade a epidemia do século XXI e recomenda a tomada de medidas drásticas tanto por sociedades quanto pelos governos para evitar que em 2025 metade da população se torne obesa. Os quilos a mais podem causar complicações para as crianças até a vida adulta. Entre as principais causas estão a má alimentação e o sedentarismo. O fator ambiental, ele é um fator muito importante, para desencadear a obesidade. O sedentarismo, ele é um fator também preocupante, mas o que nós temos em números hoje? Que uma pessoa que ela é obesa e que ela faz algum tipo de atividade física, ela tem menor risco de desenvolver problemas de saúde do que uma pessoa com peso normal que é sedentário. Então, uma das consequências realmente é o sedentarismo, Nós temos os fatores genéticos também que podem estar influenciando para o aumento da obesidade, mas o fator ambiental, o estilo de vida da pessoa é o que sobressai no crescimento desses números. Além de promover a melhoria da qualidade de vida, o projeto do vereador Saul Spinelli vai estimular o consumo de alimentos naturais típicos de cada região, fortalecendo assim a agricultura familiar do município. A colocação de produtos naturais, saudáveis, numa cantina que atende as nossas crianças e os nossos adolescentes na escola é uma obrigação nossa. Nós temos que mostrar para quem está crescendo ali e que está formando hábitos alimentares que realmente eles precisam saber escolher a alimentação, se alimentar bem para ter uma vida saudável. E aí sim, facilitar, prestigiar a agricultura familiar que quase com 100%, se não 100%, dos alimentos são naturais, sem agrotóxicos. O parlamentar também ressaltou que países como Espanha, França e Estados Unidos já contam com leis semelhantes, proibindo a venda de produtos com baixo teor nutritivo nas escolas. Em outros países, por exemplo, não é admitido na cantina pastel frito, só pastel assado. Não é permitido, por exemplo, embutidos. Não é permitido refrigerante, salgadinho. Só para ter uma ideia, aquelas bolachas recheadas, e nós vamos poder ao longo dos meses aí no debate chamar especialistas e médicos, elas são em torno de 10 bolachinhas, aquelas redondinhas recheadas, gostosas que todo mundo gosta de comer. O pacote inteiro significa a 8
pães cacetinho. E isto aqui, meio copo de óleo. Tu imagina, gente, as nossas crianças às vezes almoçam a bolachinha, almoçam o salgadinho, almoçam o refrigerante. E tudo aquilo ali causa os problemas que eu já falei, mas que eu estou repetindo, porque na realidade quem está falando, quem está defendendo isso é a classe médica que está aí todo dia atendendo essas crianças doentes. Uma lei que regulamenta, né, a modificação das cantinas vem de encontro a tudo que a Organização Mundial da Saúde impõe para nós, né, enquanto sociedade e enquanto profissionais de saúde também. Então essa regulamentação, ela não vem para prejudicar ninguém, pelo contrário, ela vem uma normativa, uma lei para fazer com que as cantinas mudem o seu cardápio, né? Melhorem o seu cardápio. Eu tenho certeza que até mesmo os pais vão se sentir mais confiáveis na hora de dar um dinheiro para a criança comprar um lanche na escola, porque esse certamente é o maior problema que a gente enfrenta hoje nos nossos consultórios de nutricionista e dos pediatras também. E o outro projeto de lei era do vereador Luiz Miguel Chais. O pedetista quer criar o programa GUI, uma guia de unificação com informações na prevenção e no controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados na rede municipal. A expectativa de Luiz Miguel Chais é diagnosticar a doença precocemente, evitando ou diminuindo suas complicações. A gente adaptou guia unificado de informações, mas não é homenagem, sim, o Guilherme, que é um menino que nós conhecemos de 14 anos de idade, morador do bairro São Cristóvão, aonde os seus pais levaram ele para um exame médico e foi detectado um diabetes altíssimo, já, segundo os médicos, já há muito tempo. Então esse nosso projeto, ele tende a fazer dentro das escolas do município de Passo Fundo um controle dessas crianças e adolescentes que tenham diabetes para que eles tenham um tratamento diferenciado, principalmente no que tange a sua alimentação, onde levarão para casa o que eles podem ou não comer. Na escola eles também terão que ter um acompanhamento. Na parte física, um acompanhamento diferenciado. E eu acho que muitas crianças e adolescentes têm esse problema e não é detectado. Então, eu acho que nós tornando lei a nível de município, esse projeto já existe em outros estados, nós tornando lei a nível de município de Passo Fundo, eu acho que nós poderemos salvar muitas vidas. É um projeto que tende a duas secretarias, ou seja, a Secretaria da Saúde do município e também a Secretaria da Educação. São duas secretarias que nós queremos envolver na aprovação desse projeto para que nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, um controle do diabetes nas crianças e nos adolescentes nas nossas escolas do município. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.